Sejam muito bem-vindos aqui ao canal de Ciências para Todos. Então estamos aqui hoje para fazer mais um extermínio do exame. E desta vez é um exame da UEM 2015 aí de matemática. Nesse caso acho que não existia matemática 1 e 2, acho que era só matemática nos tempos. Então eu acho que é matemática 1, né? Então, ok. Hoje vamos estar aqui para exterminar este exame. Vocês sabem, convosco aqui, Luiz Júnior, aqui para exterminar aí a ciência. Então é assim, nós temos um grupo aqui, né, no canal, né, onde nós estamos lá a resolver alguns exercícios que não estão diretamente ligados aos exames, tá, outros diferentes dos exames, né. Então lá é um grupo onde você pode entrar e, colocar a sua dúvida caso tenhas, ou a sua sugestão e tudo e tal. Então ela é um grupo de estudantes, estamos todos lá a resolver os exercícios. Então é só fazer o quê? Entrar aí na descrição do vídeo, entras lá no grupo, compartilha o grupo também, não tem problemas quanto a isso, compartilha o canal também, que isso aí ainda vai dar uma força aqui para mim. Então eu estou aqui a pensar em fazer um curso de o extermínio da geometria. Se está interessado, é só colocar aí nos comentários, estou interessado, que aí vou ficar a saber que é um tema de interesse para vocês. Então, sem mais delongas, vamos logo exterminar este exame aqui de 2015. Ok, vamos lá. O número 1 já chega aí dizendo o seguinte: o número 0,4 tudo elevado a menos 3 pode ser escrito na forma ok. Vamos lá prestar um bocado de atenção. Era uma boa entrada, né? Umas boas-vindas aí da UEM, te dando aí este exercício. Vamos lá ver essas boas-vindas aí. 0,4 elevado a menos 3. Ok. Como é que eu posso escrever? Tem uma propriedade das potências, diz que se eu tiver um certo número, assim, um A elevado a um outro número, né? E esse número aí tem um expoente negativo. Como é que eu posso reescrever? Apenas escrevo 1 e divido, volto a escrever a mesma expressão, apenas mudando o sinal, fico com A elevado a N. Só isso já é o suficiente para ficar positivo aí o meu expoente. Então, farei o mesmo para aqui. Então, como é que eu vou te fazer? É simples. Apenas vou colocar 1, né? Depois vou dividir, né? Pela expressão que eu tenho, que é 0,4, tudo elevado a 3. Assim, já tenho aí a minha expressão, já ela positiva. Então, como é que eu posso resolver essa expressão? É simples. O 0,4, né, elevado a 3 é a mesma coisa que dizer 1 a dividir por quê? Por 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4 multiplicado aí 3 vezes. E isso vai me resultar o quê? Em 1 a dividir, né? Vamos lá. Nos números inteiros eu tenho 4 vezes 4, né? Vai me dar 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Eu sei que terei 64. Quantos zeros eu tenho? Tenho 3 zeros. Significa que vou ter uma... Aí, quantas casas decimais que eu vou ter? Né? Eu terei uma... aí assim, 3 casas decimais, porque tenho aí 3 zeros. Então, tem 1, 2, 3 casas decimais. Então, já está assim escrito. Ok. Como é que eu posso reescrever também isto aqui? É simples, é matemática. Eu posso multiplicar por um número no numerador e mesmo o número no denominador, não tem nenhum problema. Por essa razão, o que eu tenho de fazer? Vou multiplicar por 1000 no numerador, né? Vou ficar com 1 vezes 1000, né? E vou multiplicar por 1000 no denominador também, que é 0,064, também multiplicado aí pelo 1000. Ok. Dessa forma, o que eu passo a ter? 1 vezes 1000 dá 1000. Vocês já sabem disso, então vou colocar aí 1000. Ok? Agora, o 1000 aqui a multiplicar aí o 0,064. Na verdade, ao multiplicar isso, só vai te dar aí 64. Por quê? Porque esses 3 zeros aqui vão deslocar a vírgula 3 vezes para a direita. 1, 2, 3 vezes. Então, vou ficar apenas com 64. Ok. Agora eu posso fazer o quê? Achar as divisões possíveis. Posso dividir por 2 no numerador, né? No denominador também por 2, pelo mesmo número, claro. Então, ao dividir por 2 no numerador, vou ficar com 500. Sabem disso, né? E ao dividir por 2 vezes 64, vou ficar com 32. Volto a dividir por 2 em ambos, né? Numerador, assim como denominador. Ao dividir por 2, vou ficar com 250 no numerador. Ao dividir por 2, vou ficar aí com 16. Volto a dividir por 2 também, é possível, né? Sim. Ao dividir por 2 aqui, vou ficar com 125. E ao dividir por 2 aqui, 16, vou ficar aí com 8. Então, tem essa expressão. E essa expressão aqui é idêntica a essa da alternativa C. Significa que a outra forma de reescrever essa fração, né? Quer dizer, esse expoente, né? É esta aqui em forma de fração. Então, o número 1 é só marcar aí a alternativa A, viu que era bônus. Então, vamos passar aí desse bônus, vamos aí para
o número 2. Diz o seguinte, considera a proposição a elevado a 2b mais 3, tudo tem que ser maior que a elevado a 8, na qual b é uma variação real e a é uma constante real positiva. O valor de b é igual a menos 2. Torna a proposição verdadeira se... Ok. A primeira coisa que nós temos que fazer, vamos lá escrever aquela expressão. Esse aqui é o número 2, né? Deixa-me só escrever aqui a proposição, que é a elevado a 2b mais 3, e isso tem que ser maior que a elevado a 8. Ok. Então, tenho aqui. Consigo perceber que aqui as bases são as mesmas. Então, posso fazer o que? Igualar aí os meus expoentes. Nesse caso, será a desigualdade. Fico com o quê? Com 2b aí mais 3 maior que o número 8. Por que isso? Porque aí as minhas bases são idênticas. Dessa forma, passo o quê? Passo 3 para o segundo membro, fico com b sendo maior, né, que 8 a menos 3. Passou para o segundo membro, e assim 2b tem que ser maior que o 5, né? E assim fico com b maior que 5 a dividir pelo 2. Isso aqui dá mais ou menos aí um 2,5, né? Ok. Vamos já só analisar, sem precisar de resolver muito, vamos só analisar. Já sabemos que b, né, para que essa desigualdade seja verdadeira, tem que ser maior que 2,5, né? Então, 2,6 para cima. Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte, o b, né, é igual a menos 2. Então, se eu colocar aqui o b igual a menos 2, né, consigo perceber que vou ficar com uma expressão do tipo, aí fico com a elevado a 2 vezes menos 2, neste caso, não é isso? Maior que a elevado aí a 8, não é? Então, claro, aqui tem mais 3 que estávamos esquecendo, né? Então, fica aqui com a. Isso aqui vai me dar menos 4, mais aí o 3, maior que o a. Agora, isso vai me dar a elevado a menos 1. Tem que ser maior que a, né? Isso está elevado a 8. Então, na verdade, essa condição aqui, ela não será verdadeira. Não é possível eu ter uma condição dessas aqui. Não ter uma resposta correta. Por quê? Porque já me disseram que o valor do meu b tem que ser maior que 2,5. E já me dá um valor do b como sendo menos 2. Logo, isso contradiz aquilo que nós agora aqui acabamos de perceber. Logo, essa questão não terá a alternativa correta, ou seja, você marca aí nenhuma das alternativas como a sua alternativa correta, tá bom? Então, passando aí para o número aí 3, mais um outro bônus que a UEM aí estava dando, né? Eu tenho aqui raiz de 2, mais aí a raiz de 3. Dizem, aqui é igual a isso. Na verdade, é o seguinte, não é possível operar, né, esses dois. Por que não é possível operar? Consigo perceber que, quando é que é possível operar? Se eu tiver uma raiz de A, mais uma certa raiz de A, aqui eu posso operar. Como? Dizendo que serão 2 vezes o valor de quê? Do A, né? Mas neste caso, consigo perceber que aqui tenho 3, aqui tenho 2, ou seja, tem que ser A e tem que ser A, ou seja, os meus argumentos lá devem ser iguais, e neste caso são diferentes. Por essa razão, não temos nenhuma operação quanto a isto, tá? Então, a menos que você ache a raiz de 2, né? Depois ache aí a raiz de 3, né? O que não é necessário fazer neste exercício. Então, não é possível, porque aí o meu argumento neste caso não são iguais, né? Então, o número 2, né? O número 3 neste caso, não dá aí nenhuma das alternativas. Por isso, tá bom? Não vai adicionar o 2 com 3 dizer que dá 5. Não pode fazer isso aqui, não. Isso aqui está totalmente errado, né? Aí já colocaram isso como pegadinha na alternativa A. Não caia nisso, tá? Então, ok, continuando aí para o número 4, diz o seguinte. Qual das proposições é falsa? Vamos analisar, né? Vamos analisar a primeira. Diz o seguinte, que todos os números reais, né? Todo x pertencendo a números reais, tal que x elevado a 2 é maior que menos 1. Então, não importa qual número eu possa colocar aqui, por mais que eu coloque 0 elevado a 2, vai ser sempre maior que menos 1. Isso é uma verdade. Então, qualquer número que eu for a colocar aqui, por ter um índice, quer dizer, um expoente par, né? Então, significa que sempre terá respostas positivas. Então, logo, essa alternativa está correta por causa disso, né? É verdade que sempre, qualquer número que você for a colocar aqui, sempre será maior que menos 1. Ok? Indo aí para a alternativa B, diz o seguinte. Existe um x pertencente aos números naturais, tal que esse x elevado a 2 tem que ser igual a 3. Números naturais quais são? São aqueles que nós aprendemos lá na sétima, né? Que partimos do 0, 1,
2, 3, 4 e sucessivamente. Então, até lá no infinito. Então, não são números que, vamos assim dizer, não estão partidos, ou seja, não tem casas decimais. Então, em nenhuma ocasião eu terei um número, né, que seja o quê? Que seja um x elevado a 2 e tem que ser igual a 3. Nenhum deles vai me satisfazer. Ao colocar 1 aqui, vou ter 1 elevado a 2, né? Isso não é igual a 3, não pode. E ao colocar 2, vou ter 2 elevado a 2 igual a 3. Isso aqui vai dar 4, então logo é diferente de 3. Então não pode ser, tá bom? Então, essa alternativa aqui, da alternativa aqui na B, não é verdade, tá bom? Não existe nenhum número natural. Se fosse real, seria verdade. Mas como é natural, não é verdade. Então, no número 4, você marcar a alternativa B, ela sendo a falsa. As demais, um amigo aí já pode vir aí analisar. Eu vou aqui correr contra o tempo, ok? Então, vamos lá. O número 5 diz o seguinte: qual é o domínio de existência da expressão? Tenho aí cosseno, né? 1 menos x como argumento, mais logaritmo de x mais 1, ok? Então, como é que a gente faz? É assim, as funções seno e cosseno têm um domínio pertencente aos números reais, neste caso. Então, o x, né? Aí como tem o cosseno, né? De 1, vamos lá se escrever isso em menos x, depois dizem, também nos dão aí mais o logaritmo de, vamos lá, só escrever, ok? Aqui temos x mais 1, né? Então, querem que a gente ache, espero que não seja dezimais, não seja um pouco complicado, tá? Ok, vamos lá. Aqui o domínio será R, né? Todas as funções seno e cosseno, o domínio delas sempre é R. Caso, claro, se o examinador não restringir o seu domínio. Então, neste caso é R, porque não tem nenhuma restrição quanto ao domínio. Então, aqui fica R. Agora, vamos achar o domínio deste aqui. O que eu faço para achar o domínio deste aqui, desse logaritmo? É simples. Vou pegar o meu logaritmando, que é isto daqui, que é o x mais 1, e tem que ser maior que 0, porque o logaritmo, na verdade, de um certo A na base B, para que isso seja verdade, qual é o domínio de existência? O meu A aqui tem que ser maior que 0. Agora, a minha base, que é essa de baixo, né, tem que estar entre o quê? Primeiro, não pode ser aí o 0, né? Também não pode ser o 1. Então, está entre, o meu x está entre 0 e 1. Ou, né, tem que ser maior que aí 1, né? Mas neste caso, vamos observar aqui, a minha base aqui neste logaritmo é exatamente aí de 10. Se não vê nada é porque é 10, né? Então, se é 10, então já é maior que 1, tá bom? Então, a parte do denominador, quer dizer, da base é verdadeira. Agora, falta a parte do logaritmando. Então, vou pegar o meu A, que neste caso é essa expressão, que é x mais 1, né? E tem que ser maior que 0. Apenas pego esse para o segundo membro, fico com x, né? Tem que ser maior que menos 1. Como é que vamos colocar isso na reta graduada? É simples, assim. Aqui tem o meu menos 1. Consigo perceber que dizem que são números maiores, né? Números maiores sempre estão à direita, tá bom? Estão sempre lá à direita. O intervalo aqui está o quê? Está aberto. Então, se está aberto, a minha solução está mais ou menos aqui. Sempre lá, claro, que vamos para o mais infinito. Então, será um intervalo aberto que parte de que número? De menos 1 até chegar ao mais infinito. Só que nos infinitos sempre abrimos os intervalos. Então, temos que procurar a alternativa. Uma que tenha essa solução ou essa solução. Vamos lá só ver aqui. Então, para o número 5, né? A opção correta será aí a alternativa D, que é o que nós já acabamos aí de achar, tá bom? Então, número 5, a alternativa D. Ok, partindo aí para o número 6. O que é que diz o número 6? Deixa-me só pegar uma outra 4 aqui. O que é que diz o número 6? Diz o seguinte, diz que eu tenho x elevado ao 4 menos 13x ao quadrado mais 36, isso é igual a 0. Agora vamos ler. A soma das raízes da equação, perceberam essa parte aqui? É muito importante. A soma das raízes da equação. Vamos achar as raízes da equação primeiramente. Ok, vamos lá só achar as raízes da equação. Como é que a gente acha as raízes da equação? É simples. Eu posso reescrever, né? Permita-me reescrever o x elevado a 4, sendo aqui x elevado a 2, tudo também é elevado a 2. Menos 13x ao quadrado mais 36, isso é igual a 0. Por que eu reescrevi isso aqui? Lá é uma propriedade das potências, né? Que eu posso reescrever assim, desde que a multiplicação desses dois expoentes volte a dar aquele que eu tinha anteriormente. Neste caso, eu voltaria a dar aí o 4. Então, o que eu vou fazer? Direi que o x elevado a 2 vou igualar a uma qualquer incógnita que eu quero. Eu, como gosto de t, eu vou dizer que é igual a t. Então, onde tem o x ao quadrado, que é aqui, vou colocar o que é t elevado a 2, tá bom? Então, menos aí o 13. No lugar do x, vou colocar também t.
mas aí 36, isso aqui tem que ser igual aí ao meu zero. Então aqui tens mais um tipo de uma equação quadrática, então você resolve essa aí equação quadrática. Tá bom, você pode usar Bhaskara, tá bom? Não tem nenhum problema, mas eu vou usar aqui a soma e o produto, tá bom? Então, a soma diz o quê? Tem que ser menos B, neste caso é dividir pelo A. Então, o valor do B, neste caso aí, é menos 13, tá bom? Então, ficou com menos 13, né? E em frente do menos 13 tem um menos, então tem que colocar esse menos também, a dividir pelo A. O A, neste caso, é 1, né? Estou aqui a fazer isso já né, pensando que você tem um domínio de equações quadráticas de resolução, pelo menos básica, tá? Então, menos de menos fica mais. Então, ficamos com 13 a dividir por 1, que será 13. Então, a soma tem que me dar aí 13. Então, o meu produto, o produto é dado por C sobre A. Quem é o meu C? O C é 36. Então, 36 a dividir pelo A. O A é 1, tá bom? Então, tem que ser aí 36. Então, o meu produto tem que ser igual a 36, né? O meu produto tem que ser igual a 36 e a minha soma tem que ser igual aí ao número 13. Então, tenho que pensar, aí já vou deixar essa tarefa para si. Pense em dois números que ao somar vão dar aí 13 e ao multiplicar vão dar aí 36. Já dá para perceber que será 4 e o 9. Por que 4 e o 9? Ao multiplicar 4 e o 9, vou ter 36. E ao somar os dois, vou ter aí 13. Então, logo será 4 e 3. Então, logo, o meu T1... neste caso, será aí o número 4, o meu T2 será igual aí a um número 9. Mas não terminamos por aqui, temos que voltar para esta condição, porque isso aqui é só um parâmetro que eu usei para me ajudar a resolver. Então, volto para cá, né? X ao quadrado tem que ser igual ao meu primeiro, ao T1, e também esse x ao quadrado também tem que ser igual ao meu T2, esses dois T's. Então, eu fico aqui com x ao quadrado sendo igual ao meu T1. T1 é 4. Então, x será igual, sabes muito bem, que é só passar esse 2 aqui e vai criar uma raiz do 4 e cria um mais ou menos, tá bom? Então, dessa forma, ficas com o quê? Com x mais ou menos, raiz de 4 é 2. Então, tem essas duas soluções, que é o mais 2 e o menos 2. Agora, venho para cá. Que ao quadrado será igual aí o T2 é 9. Então, coloca já em 9. Então, x será igual a mais ou menos a raiz aí de 9. Então, x será igual a mais ou menos raiz de 9 dá 3. Então, tenho essas soluções. Quais são as minhas soluções? As minhas soluções começam do número mais pequeno possível, que é aí menos 3, né? Depois vou aí ao menos 2. Depois vou para o 2. Depois vou para o número 3. Percebeu por que isso está assim? Porque primeiro temos aqui o menos 3, que é uma das soluções, depois o menos 2, que é uma das soluções, depois o 2 já positivo, que é esse aqui, depois o 3 já positivo, que é esse aqui. Mas ao somar isso aqui, vai me dar 0. Consegue perceber isso? Esse menos 2 mais 2 dá 0. Menos 3 mais 3, né, também dá até aí 0. Então a tua solução teria que ser de 0. A soma tem que ser 0. Mas, se nós viemos aqui para o nosso exame, não temos nenhuma opção que tenha 0. Então, logo a alternativa correta será E. Será nenhuma das alternativas, tá bom? Então, partindo aí para o número 7, o que é que diz o número 7? Diz o conjunto de solução do sistema. Eu tenho várias formas de fazer, né, essa matriz, tá bom? Mas eu vou usar a forma mais que nós temos, tá bom? Que nós conhecemos. Isso só para poderes perceber, tá bom? Há vários métodos de resolução, então não apenas se priva a este, né? Tem vários métodos. Então eu vou mostrar aquele método mãe. Aí ficamos todos familiarizados, tá bom? Aquele que nos ensinam lá na 11ª, né? Então, isso tem que ser igual a 4 e 2, isso aqui, 1. Ok. Vamos só resolver isto. Vamos só resolver este aqui. O que eu faço, né? Primeiramente, eu só vou achar a determinante, que nós chamamos de delta, tá bom? Vou achar a minha determinante, que é o meu delta. Então, o meu delta, o que eu preciso fazer para achar o delta? Vou usar aqui Cramer, tá bom? Vou pegar apenas os índices. O índice daqui na coluna do 5, né? Neste caso, né? Será 2, depois aí 1, depois 3. Apenas levei os números que estão em frente. 2, 1 e 3. Em seguida, levo aqui menos 1 que está em frente do y. Depois o menos 3. Depois aí o número 1. Em seguida, aqui para o z, levo o que é o 1. Depois aí o 3. Depois aí o menos 6. Tá bom? Agora repito as primeiras duas, tá bom? As primeiras duas colunas. Que seria o que? 2, 1 e 3. Vou repetir a segunda coluna, que é menos 1, aí menos 3 e 1, tá bom? Então, vamos lá aqui usar o Cramer. Então, vou multiplicar assim na diagonal 3 em 3,
na diagonal 3 em 3, diagonal 3 em 3, tá bom? Se já assistiu o nosso vídeo aí da resolução do exame da Cipoll, já viu essa resolução conosco, tá bom? Então é só multiplicar aí. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Então, menos 6 a multiplicar por menos 6 vai dar aí 36 positivo, tá bom? Então, menos 1 vezes 3 dá menos 1, menos 3 neste caso. E menos 3 vezes aí o número 3, né? Vai dar aí menos 9, tá bom? 1 vezes 1 vezes 1 vai te dar aí o número 1. Então, agora vamos fazer a mesma coisa para a diagonal à esquerda, tá bom? Multiplicamos essa parte, essa parte, essa parte. 3 em 3 números. Então, 3 vezes menos 3 vai te dar aí a menos 9, tá bom? Vezes 1 vai te dar menos 9. 1 vezes 3 dá 3, vezes 2 dá aí 6. Então, mais aí o 6. Menos 6 vezes 1 vai dar menos 6, vezes menos 1 vai te dar aí 6 já positivo, tá bom? Então, isso está na sua direita, né? Isso está na sua esquerda, tá bom? Então, faça o seguinte. Faça esse cálculo aritmético. Deixo aí para você fazer, tá bom? Mas, ok. 36 mais... Ok. 36 mais 1 vai ficar com 37, não é? Menos aí o 37, não é isso? 37 menos aí o número 9. Agora, nessa parte de cá, vai ficar com o quê? Com menos 9, né? Mais 6 mais 6 vai dar aí 12, né? Vai te dar aí o número 12. Agora, pega o que tiveres à direita, subtraia com o que tens à esquerda, sendo isso a esquerda, sendo essa parte também a sua direita. Então, vou pegar o que eu tenho à direita, que é 37 menos 9. Menos, né? Segundo essa forma que eu coloquei aqui para vocês, menos o que eu tenho à esquerda. O que eu tenho à esquerda é menos 9, mais aí o número 12. Então, assim fico com 37 menos 9, menos, esse menos fica mais o que é? Mais 9. Esse menos fica menos o que é? Menos o 12. Então, dá para simplificar esses 12. Vou ficar apenas com 37, tirar aí o 12. E isso vai te dar aí o número 25, tá? Então, tens aí o número 25. Então, a sua determinante foi dar aí 25. Agora, vamos lá achar agora a determinante do x. O que eu faço para achar a determinante do x? O que eu vou fazer? Consigo perceber que tenho esses termos cá, né? Então, na fila, ou seja, na coluna do x, eu vou colocar esses valores, que são aí o número 4, né? O 4, depois o 2, depois aí o número 1. Ok? Em seguida, tiro os coeficientes como estão, normalmente, né? Dos que restaram. Então, vou colocar aí menos 1 para o y, depois menos 3, depois aí 1. Depois aí 1, 3 e menos 6. Então, tenho isto daqui como a minha nova determinante. Daí, faço a mesma analogia, repito as duas primeiras aí colunas, que seria o que? O 4, o 2, o 1. Depois o que? O menos 1, o menos 3 e o 1. Tá bom? Então, vou multiplicar a diagonal à direita, da mesma forma que nós fizemos, né? À direita. Então, vou ficar com o quê? Com 4 vezes menos 3 e menos 3 aí vezes aí o 6. Então, diz para mim, quando é que vai dar isso, né? Dou-te um segundo para você pensar. Já achou, né? Então, vai te dar a 72, não é isso? Então, vai dar a 72, tá bom? Agora, vai ter o que? Menos 1 vezes 3, né? Vai dar menos 3 vezes 1, também vai dar aí menos 3. Ao multiplicar, isto aqui vai te dar aí 2. Já pegou a ideia, né? Ok, vamos lá continuar. Aqui vamos ter o que? Menos 3, né? Ao multiplicar isto. Ao multiplicar isto, vou ter aí 12, né? E ao multiplicar isto aqui também vou ter aí o número 12. Então, vamos lá fazer essas contas, tá? Então, vamos ficar aqui com menos 3 mais 12 vai dar 24, né? Agora, vou ficar o quê? Com 2, vamos lá. 72 mais 2, né? Vou ficar com 74 menos 3, tá bom? Então, isso está à minha direita. Isso está à minha esquerda. Pego o quê? Direita menos a minha esquerda. Quem está na minha direita é isto daqui, que é o 74 menos 3. Então, menos, que é esse da fórmula, abro parênteses. À esquerda tenho essa expressão, que é o que? Menos 3 mais aí o 24. Então, dessa forma, ficas com o quê? Com 74. Agora, vamos ficar com o quê? Menos 3 neste caso. Agora, menos com menos, vou ter aí 3 positivo.
Menos com mais vai ficar com menos 24. Dá para simplificar esses dois, apenas ficando com 74 menos o 24. Isso aí vai te dar 50, não tem nenhum mistério, né? Então, isso aqui é o seu delta. Delta é o quê? Delta x. Então, agora nós não queremos delta x, queremos x. Então, o delta x deu aí 50. O x, como é que a gente acha o x? O x será igual ao quê? Ao delta x a dividir pelo delta. Então, o x será igual ao quê? Quem é delta x? Delta x nós acabamos de achar, que é o 50. O delta nós achamos aqui em cima, que é o 25. Então, a dividir aí pelo o número 25. Então, ao dividir isso aqui vai te dar aí em 2. A resposta será de 2. Veja só aqui no nosso iniciado, se formos perceber, o primeiro valor tem que ser 2, que é o delta x, porque temos o que primeiro? Temos as coordenadas x, y, z. Quando vem em 3, são x, y e z. Vamos lá. Aqui na alternativa A, o x é 1, então não pode ser. Nós vimos que tem que ser 2. Na alternativa B, o x é 1, também não pode ser. Na alternativa C, o x é 2, tudo bem? Vamos manter, vamos continuar. Aqui na alternativa D, o x é 3, então não pode ser, tem que ser 2. Na alternativa E, o x é 1, não pode ser, tem que ser 2. Então já percebemos que aí a mais que está provável é a alternativa C, não é? Então a alternativa correta, digo para si agora, que é a alternativa C. Então faça a mesma analogia para delta x e delta E, não, para delta y neste caso e para delta z. Também vai achar a mesmíssima coisa, só usar a mesma estrutura que nós usamos aqui, tá bom? Isso para poupar o tempo aqui no vídeo, só isso, né? Então marca a alternativa C para o número 7 e passa já aí para o número 8. O que é que diz o número 8? Deixa-me só pegar mais uma, 4. O que é que diz o número 8? Qual é o conjunto, né? Qual é o conjunto dos valores, né? Do parâmetro, né? Aí é alfa, para os quais esta equação tem soluções reais. Ok. Não tenha, neste caso, cuidado, tá bom? Não tenha soluções reais. Então, vou escrever aí essa expressão, né? Que é o x elevado a 2 mais ax aí igual a menos 1. Vamos só resolver isso. Então, qual é a condição para que não tenhamos raízes reais? É simples. O delta tem que ser o quê? Menor que 0. Essa é a condição. O delta tem que ser menor que 0 para que a gente não tenha raízes reais, tá bom? Como o exercício está nos pedindo, para que não tenhamos raízes reais. Então, vamos lá só organizar isso. Vou ficar com x ao quadrado mais ax. Passo 1 para o primeiro membro, fico com mais 1. Isso tudo igual a 0. Então, tem que dizer que o delta disto aqui tem que ser maior aí que tem que ser menor, né? Que o 0. Então vamos lá tirar o valor do A. O valor do A aí é 1. O valor do B aí é A. E o valor do C aí é 1. Já estou aí a pensar que você já sabe resolver isso, tá bom? É uma equação quadrática apenas disso. Então, o meu delta será igual ao quê? A B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então, o meu delta, na verdade, será B. B quem é? É A. A elevado a 2, menos 4 vezes A. Quem é A? A é 1. Então, coloco 1. Vezes C. C quem é 1 também. Então, logo, o meu delta será o quê? A ao quadrado menos aí o 4. Então, tenho isso aqui. Mas eu disse muito bem. A nossa condição é essa. Delta tem que ser menor que 0. Então, vou pegar o delta e dizer que é menor que 0. Mas delta nós já achamos. É isto daqui. Então, fico com o quê? Com A elevado a 2 menos 4. Tem que ser menor que 0, tá bom? Então, aqui, faça o seguinte, pega o A ao quadrado menos 4, iguale isso a 0. Vai perceber por quê. Então, fica aqui com A passa para o segundo membro. Fico com A ao quadrado sendo igual a E a 4. Então, o A será igual ao que? A mais ou menos raiz de 4. Passando esse 2 para cá, cria uma raiz. E um mais ou menos, assim 4. Então, A será mais ou menos, neste caso, aí o número 2. Uma vez que a raiz de 4 é 2. Ok. Então, volta para cá, né? Essa é uma equação quadrática. O valor do A é positivo, significa que terá uma parábola voltada para cima. Os zeros da função quais são? Menos 2 e 2. Então, vou colocar aqui menos 2 e 2. Agora, após isso, o que eu vou te fazer? Apenas é de analisar essa expressão que eu tenho aqui. Dizem que querem valores que são menores que 0. Significa que querem valores que estão abaixo do eixo x, sendo esse aqui o eixo x. Onde está abaixo do x é essa parte aqui, que sai daqui do menos 2 até aqui é o 2. É a parte que está embaixo do eixo x. É a parte menor. Essa parte é em cima, essa parte é em cima. Então, serão as partes maiores, tá bom? Então, a nossa solução será do intervalo aberto de menos 2 até chegar ao 2, porque é a parte de baixo, tá bom? Então, a alternativa correta será
essa que compõe isto daqui. E isso está partindo aí na alternativa D. Então, número 8, só marcar a alternativa D e já sai desse problema. Partimos aí para o número 9. Qual é a expressão equivalente? Temos essa expressão. Depois diz o seguinte, para que x seja diferente de mais ou menos aí 1. Então, vou te explicar para ti o que é isso de x mais ou menos, né? Agora é o número 9, né? Deixa-me só reescrever a expressão x menos 1 a dividir aí por x ao quadrado menos 1. Isso também é menos 1. Depois dizem que para, né, que x seja diferente de mais ou menos aí o número 1. Ok. Para que isso seja verdade, né? Por que isso tem que ser, essa condição aqui é verdadeira? Por quê? Porque acharam um domínio. Então, para achar o domínio é só pegar x ao quadrado menos 1. Dizer que tem que ser diferente de 0, tá bom? Então, x aí tem que ser diferente. Passa 1 para o segundo membro, fica 1. Claro, esse 2 vai criar um mais ou menos. Já sabes muito bem disso. Então, ficas com x diferente de mais ou menos. O resto de 1 é 1. É daí que vem essa condição. É apenas o domínio, tá bom? Agora, vamos lá só simplificar essa expressão. Aqui eu consigo perceber que isso trata-se de um caso notável. Então, temos aqui x menos 1 a dividir. Agora, assim, caso notável diz o seguinte, que é a ao quadrado menos b ao quadrado. Se eu tiver essas duas expressões, o que eu faço? Pego a parte de baixo, esqueço os expoentes. A parte de baixo qual é? É a menos b, né? Volto a repetir. É a agora mais b. Claro, na forma de multiplicação, assim. Então, eu fico com essa expressão assim, tá bom? Esse é apenas um caso notável. Então, posso escrever aqui. Por quê? Porque este 1 pode estar elevado a 2. Não vai mudar nada na minha expressão. Vou pegar a parte de baixo, esquecendo os expoentes. Essa parte aqui, né? Que é x menos 1, né? Eu disse, depois faz o quê? Muda de sinal. X agora mais 1. Então, menos aí o número 1. Pode simplificar esse x menos 1 com esse x menos 1. Vai ficar com o quê? Vai ficar com 1 a dividir por x mais 1 menos aí 1. Faça o MMC. O MMC, como é que você vai fazer o MMC? Simples. Então, pega essa expressão, multiplica aqui com o menos 1, tá bom? Aqui vai multiplicar por x mais 1. Aqui vai multiplicar por 1. Apenas isso. 1 vezes 1 vai ficar com 1. Agora, x vezes menos 1 vai ficar com menos x. Agora, x1, neste caso, vezes menos 1, vai ficar com menos 1. Claro, e estará dividido porque pelo meu denominador, que será x mais 1, tá bom? O MMC será esse. Então, menos 1, quer dizer, menos 1 vai dar 0. Então, simplesmente vou ficar aí com x, porque esses dois vão simplificar. Então, menos x a dividir aí por x mais 1. Essa seria a sua simplificação possível, tá bom? Então, isso aí está exatamente aqui na alternativa. Qual é a alternativa? A alternativa D, né? Já está um pouco rabiscado aí, mas é a alternativa D, tá bom? Então, passando aí para o número 10, diz o seguinte. Temos aí a igualdade, temos esse logaritmo. Então, vamos lá resolver este logaritmo. Vou reescrever o logaritmo, tá? Só prestar aí atenção. Então, vamos lá escrever logaritmo na base 2 de x mais 2, neste caso, mais o logaritmo na base 2 de 3x menos 4, né? Isso tem que ser igual a 3. Ok, vamos resolver esse logaritmo. Veja só, tem uma propriedade dos logaritmos que diz o seguinte, se eu tiver logaritmo numa base A, aqui pode ser um C, e está a somar com um logaritmo numa base A também, e aqui seja um certo D. O que eu posso fazer? Consigo perceber que a minha base é a mesma, é a A. Então, posso manter um único logaritmo. Como? Tendo apenas na base A, uma vez que a base é a mesma. Depois, como aqui é soma, vou ficar com o quê? Com C vezes o D, tá bom? Essa é uma propriedade, não x, mas sim D, tá bom? Então, essa é uma propriedade dos logaritmos. Então, vou aplicar a mesma para aqui. Então, é só prestar atenção aí. Vou ficar com o quê? Logaritmo, né? Na base 2. Consigo perceber que essa parte com essa parte, né? São os meus logaritmandos. E a base é a mesma, que é 2. Então, vou ficar com o quê? Vou multiplicar apenas os meus logaritmandos. Vou ficar com x mais 2 a multiplicar com 3x, neste caso, menos 4. Isso é igual a 3. Aplica aquela propriedade de logaritmo. Diz o quê? Que 2 elevado a 3 tem que ser igual ao seu logaritmando. Para dizer o quê? Que 2 elevado a 3 tem que ser igual ao quê? Ao meu logaritmando, que é o quê? X, né? Vou distribuir direto, tá bom? X vezes x, quer dizer, x vezes 3x. Vou ficar com 3x ao quadrado. X vezes menos 4, vou ficar com menos 4x. Agora, 2 vezes aí o 3x, vou ficar com mais 6x. Agora, 2 vezes o menos 4 vai ficar aí com menos
menos 8. Então, dessa maneira aqui, fico com 8, sendo igual ao quê? A 3x ao quadrado, menos 4x mais 6x, vai dar aí mais 2x, aí menos 8. Passa esse 8 para o segundo membro, neste caso, fica com 0, sendo igual ao quê? A 3x ao quadrado, mais aí 2x, menos 8, menos o 8 que vem para cá agora. Então, dessa forma, fico com quê? Vou apenas reescrever de uma forma um pouco mais bonita, né? Ficando assim com 3x ao quadrado, né? Mais 2x, menos 8 vai dar menos 16. Isso aí tem que ser igual a 0, tá bom? Então é só resolver essa equação quadrática e vamos achar aí as nossas respostas. Então vou fazer aqui também usando aí a soma e o produto. Então a minha soma, veja só, a minha soma será o quê? Será menos b a dividir pelo a. Então a soma será o quê? Menos b será aí menos 2 a dividir pelo a. E o a aí é 1. Então a soma tem que ser menos 2. Agora o meu produto será o quê? Será c sobre a. Então quem é C? C é menos 16. Então, o meu produto será menos 16 a dividir pelo 1, que vai dar menos 16. O meu produto tem que ser menos 16, a minha soma tem que ser aí igual a menos 2. Então, como é que é de fazer isso? É simples. Vamos lá procurar dois números, né? Que isso vai acontecer. Mas se nós formos a perceber bem, essa tática será possível quando o quê? Quando o valor do A, né, neste caso, for aí um número diferente, né? For aí um número como 1, né? Então é mais simples assim. Assim aplicar a soma em produto fica um bocado complicado por causa disso. Então vou usar Bhaskara, tá bom? Então usando aqui Bhaskara, diz que b delta será o quê? B ao quadrado menos 4ac. Então delta será igual a b quem é 2. 2 elevado a 2. Então menos 4 vezes a que é 3 vezes c que é menos 16. Então aí o meu delta será igual a quê? 2 ao quadrado dá 4. Agora vou ficar com o quê? Menos vai dar mais. Agora, 2 vezes 3 vai dar 12, vezes aí o 16. Agora, o meu delta será igual ao quê? Ao 4 mais. Agora, faça aí 12, né, vezes o 16. Então, quando é que vai dar isso, meu amigo? 12 vezes 16. Só resolva isso, né? Então, sabes muito bem que isso, ao fazer muito bem, vai dar aí 192. Então, delta será igual ao quê? A soma desses dois vai dar aí 196, tá bom? Então, temos aí o 196. Então, o meu x1 barra 2 será o quê? Menos b, mais ou menos, a raiz de quê? De delta, dividir por 2 vezes o valor do a. Então, x1 barra 2 será o quê? Menos da fórmula. O valor do b qual é? O valor do b, se eu for observar aqui, é 2. Então, menos 2, mais ou menos, a raiz de delta. Delta qual é? É 196, que nós já achamos aqui, tá bom? A dividir por 2 vezes o valor do A. O A é 3, então, vezes o 3. Então, o meu x1, neste caso, será o quê? Menos 2, né? Agora, mais ou menos, a raiz de 196 dá 14. Não 16, mas sim 14, né? A dividir aí por 2 vezes 3, né? x1, x2, né? Vai dar aí 6. Então, dessa maneira, vou ter duas soluções. x1, neste caso, será o quê? Vou pegar essa expressão, pegar o sinal de cima, ficando assim com menos 2, aí mais 14 a dividir pelo 6. Então, e o x2, vou repetir a mesma expressão, que é menos 2, mudando o sinal daqui, que é, vou pegar o sinal de baixo agora. Menos 14 a dividir também pelo 6. Então, se for já fazer isso aqui, vai ficar aqui com menos 2 mais 14, que vai dar aí 12, né? Então, 12 aí a dividir pelo 6 vai te dar aí 2, né? Então, agora pega aí, menos 2, menos 14 vai te dar aí menos quanto? Menos 16. Então, vai ficar com menos 16 a dividir pelo 6. Então, se eu tiver aqui o x2 neste caso, se eu tiver menos 16 a dividir pelo 6, posso dividir pelo mesmo número, né? Ao dividir por 2 no numerador, vou achar 8. E ao dividir por 2 no denominador, vou achar aí quanto? 3. Claro, negativo, assim. Então, o seu x1 será 2, o seu x2 será aí menos 8 a dividir pelo 3, tá bom? Menos 8 a dividir pelo 3. Essa será a sua solução. A sua solução estará assim, menos 8 pelo 3 e aí o número 2. Essa será a sua solução. E isso está patente em qual alternativa mesmo? Isso está patente exatamente na alternativa C, né?
Então, você marca aí a alternativa C e você já sai aí bem feliz que você acertou. Mas não, muito cuidado ao resolver esse tipo de exercício. Por quê? Porque não só devemos resolver os exercícios, mas sim devemos observar os exercícios. Por que eu estou a dizer isso? Presta atenção. Aqui tu tens, né, logaritmo na base 2 de x mais 4 menos o logaritmo na base 2, né? Já estou copiando outro exercício, né? Perdão aí, né? O exercício é este aqui, é do número 10. Então, aqui é 2, né? Agora, mais logaritmo na base 2 de 3x menos 4, né? É isso, né? Então, é aí, tá bom. Vamos lá. Agora, o que nós temos que fazer? Dizem que isso aqui tem que ser igual a 3, né? Eu já estava copiando outro exercício aí, né? Vamos lá. Vou ter que pegar o meu logaritmo e dizer que tem que ser maior que zero. Estou a dizer o quê? Que vou pegar x mais 2, dizer que tem que ser maior que zero. Então, x tem que ser maior que o quê? Passo menos 2 para o segundo membro, tem que ser maior que o quê? Que menos o quê? Menos 2. A outra parte é essa daqui. Pego 3x menos 4, digo que tem que ser maior que o quê? Tem que ser maior que zero. Então, 3x terá que ser maior que o quê? O 4 passa para o segundo membro, fica assim. Então, o x tem que ser maior que o quê? Que o 4 a dividir pelo 3. Então, agora, né, vamos ter que ter valores que estão... Vamos lá só escrever aqui. A reta graduada, né? O menor valor possível que eu encontrei, né? Aí, se você for a dividir o 8 aí pelo 3, né? 8 pelo 3. Então, isso vai te resultar em um número como 2,6. Claro, negativo, né? Então, será um número negativo. Terá aqui menos... aqui 8 a dividir pelo 3, tá aqui. Em seguida, vamos encontrar aí o menos 2, né? Que é este daqui que nós temos. Em seguida, vamos ter aí o 2, que é da nossa solução. E em seguida aí, vamos ter o que? O 4 terços. O 4 terços diz que tem que ser o que? Números que são maiores, que estão para cá. Agora, o x menos 2, né? Diz também que tem que ser números que são maiores, que estão também para cá. Tá bom? Então, veja só. A nossa solução está dentro disso aqui. E o que está dentro disso aqui? O único número que está dentro disso aqui é este daqui. Tá bom? Esse aqui não entra. Quem entra será apenas o número 2. Então, prestou bem atenção. O que nós fizemos? Tem que entrar um número 2 apenas. Esse não está dentro do nosso intervalo. Por causa do nosso domínio. Percebeu por que isso aconteceu? Se percebeu? Agora é só colocar aquele like aí. Vamos continuar aí a resolver. Porque a alternativa, o número 10, a alternativa correta será a alternativa A. Então, indo aí para o número 11, para evitar, né, muitos problemas no futuro, vamos só reescrever a equação. Porque diz o seguinte, seja a equação esta, a solução é, vou reescrever aqui a minha equação, que diz que é raiz, né, de 4 menos 3x, né? E isso tem que ser menor ou igual a raiz de 7x mais 2. Então, antes de começar a resolver, vamos tirar os domínios. Essa raiz aqui é uma raiz quadrática. E essa raiz quadrática não pode ter valores negativos dentro do seu argumento. Estou a dizer o quê? Que vamos pegar a parte que está dentro, que é a parte que é de 4 menos 3x, e dizemos que tem que ser maior ou igual a 0. Então, dessa maneira, passo a ter o quê? 4 menos, neste caso, né? Passo o 4 para o segundo membro, né? Já não há necessidade de repetir. Então, 3x tem que ser maior ou igual. Passo o 4 para cá, fica menos 4. Agora, esse menos 3 aqui será multiplicado por menos 1, porque não podemos ter um x negativo. Então, ao multiplicar por menos 1, só apenas vamos mudar o sinal deles todos, tá bom? Então, vou multiplicar aqui por menos 1. Então, assim ficando com o quê? Com 3x já positivo. O sinal voltou para cá, agora vira para o outro lado, tá bom? E o 4, quando multiplicar com menos, fica assim positivo. Então, esse 3 passa para cá, dividir, ficou com 3. X, neste caso, menor ou igual ao, que? Ao 4 pelo 3. Esse é o meu primeiro domínio. O meu segundo domínio vou tirar daqui, que é o quê? Que é aí o 7, vou pegar também, que é o 7x mais 2, também tem que ser maior ou igual a 0. Passo 2 para o segundo membro, fico com 7x maior ou igual ao quê? A menos 2, né? Dessa forma, fico com x maior ou igual aí a menos 2 a dividir pelo 7. Essa é a segunda solução, né? É o segundo domínio. Isso é muito importante antes de correr para resolver o exercício. Agora já podemos resolver o exercício. Como é que a gente resolve o exercício? É simples. O que eu faço? Apenas elevo a 2 em ambos os membros. Isso para quê? Para conseguir eliminar essa raiz e essa raiz.
porque pode atrapalhar os meus cálculos. Apenas ficando assim com 4 menos 3x menor ou igual a 7x mais aí o 2. Então, dessa forma, o que eu faço? Posso passar este para o primeiro membro, não tem problema, ou este para o segundo membro, não tem problema. Então, deixa-me passar este para o segundo membro. Vou ficar aqui com 4, né? Esse passo para o primeiro membro, uma vez que é um número só, não tem incógnita. Fica menos 2. Menor ou igual, aqui já tinha 7x, o 3x passou para cá, ficou mais o que? Mais 3x. Dessa maneira, fico com 2, tem que ser menor ou igual a 7x mais 3x dá 10x, né? Então, dessa maneira, fico com o quê? O 10 passa para cá a dividir. Vou ficar com 2 a dividir pelo 10. Menor ou igual aí a x. E só dividir isso aqui, vou ficar com 1 a dividir pelo 5. Menor ou igual aí a x. E isso aqui vai dar 0, né? 0,2, né? Então, dessa maneira, eu tenho que ser menor que x. Então, já tenho aqui a minha solução. Agora, vou ter que reescrever essa solução. Como? E entrando também o domínio, muito cuidado, tá bom? Então, o menor número que eu consigo encontrar aqui, neste caso, aqui eu tenho, vamos lá, tenho 4 por 3, está mais para 1, né? Aqui tenho 0,2, né? E aqui tenho menos 2 a dividir pelo 7, então o menor possível é este aqui. Então, vou colocar o menor possível, que é o menos 2 pelo 7. Em seguida, vou ir ao 0,2, né? 0,2. E por fim, vou aí ao 4 a dividir pelo 3. Agora vamos lá observar bem como está isto. Agora, para o 4, dizem que tem que ser menor ou igual a... Tem que ser menor ou igual a x. Significa que os números estão à esquerda, tá bom? Então, a esquerda é mais para cá. Assim. Vou aqui pintar o intervalo. Por quê? Porque está fechado. Agora, vamos para o outro. Aqui tenho o x... dizem que tem que ser maior ou igual a 7 por 2. Claro, isso está à direita, tá bom? Porque é maior. Então, como é maior, vai para a sua direita. Assim. Fechamos o intervalo por causa disso, tá bom? Então, agora vamos olhar para a última, né? Dizem que x tem que ser maior, tá bom? X é maior. Cuidado com isso. Posso descrever bem isso aqui, ficando assim com x maior ou igual a 0,2. Veja bem como está isso. Porque x aqui é maior. Então, números que são maiores que x também estão à direita. São números que estão mais para cá. Então, assim também o intervalo aqui é fechado. Significa que o quê? A minha solução está exatamente onde tem a interseção dos 3 gráficos. E a interseção desses 3 gráficos está exatamente aqui, né? Saindo de onde? Deste número até chegar a este número. Então, vamos sair do que? De 0,2, né? Menor, né? Ou igual aí a x e menor ou igual aí a 4 pelo 3, tá bom? Então, posso também representar a forma de intervalo. Mas eles pediam assim. Não se esqueça que isso é a mesma coisa que dizer 1 por 5 menor ou igual a x, menor ou igual a 4 pelo 3. É a mesma forma de... É a mesmíssima coisa. Então, isso aqui está patente em qual alternativa? Isso está patente exatamente na alternativa. A alternativa sai. Então, marca aí a alternativa C e sai desse problema. Então, neste vídeo aqui, creio eu que vamos só terminar aí vamos lá ver até onde nós conseguimos terminar. O número 12 diz o seguinte: a solução, temos esse logaritmo. Querem que a gente ache a solução desse logaritmo. Vou reescrever apenas o logaritmo. Vou ficar aqui com o logaritmo na base 2, aí de x mais 4, aí menos logaritmo na base 2 de x menos 2, igual aí ao logaritmo na base 2, aí 1, mais aí o logaritmo na base 2 aí de x. Então, vamos lá. Aqui consigo perceber que esta base aqui e esta base são as mesmas. Tem uma propriedade dos logaritmos. Diz que só tiver um logaritmo de A na base de B, né, na base A menor, menos neste caso, e logaritmo na base A de um certo C. Como é que eu faço? A base aqui é a mesma. Então, se é a mesma base, vou ficar com simplesmente o logaritmo na base A. Como é subtração, vou dividir. Vou pegar o primeiro, que é o B, vou dividir pelo segundo, que é o C. Tá bom? É o que eu vou fazer aqui. Presta só atenção. Vou ficar com o quê? Com logaritmo na base 2, uma vez que é a mesma. Vou ficar com a expressão de cima, que é x mais 4, a dividir pelo segundo logaritmo, que é x menos
2. Isso tem que ser igual ao quê? Aqui também faço o mesmo. Vou ficar com essa parte e com essa parte. Então, vou ficar com o logaritmo na base 2. Agora, como é soma, vou multiplicar os logaritmandos. Vou ficar com 1 vezes x, ou seja, eu simplesmente vou ficar com x. Agora, tem uma outra propriedade de logaritmo. Diz que se eu tiver um logaritmo de 2, né? Na base, ok, A, sim, na base C, e é igual a um só de logaritmo de 2 de A, também pode ser A, né? A, aqui na base, no logaritmando D, né? O que eu faço? Apenas igual os logaritmandos, porque as bases são as mesmas. Basta ter igualdade de logaritmos. Vou ficar com C igual a D, C igual a D. É a mesma coisa que eu farei aqui. Consigo perceber que essa parte e essa parte são as mesmas. Então, vou igualar os meus logaritmandos. Estou a dizer o quê? Que x mais 4 a dividir por x menos 2 tem que ser igual a meu x. Então, é só resolver essa equação quadrática como? Vou ficar com x vezes x. Vou multiplicar os meus extremos, né? Aqui temos aqui 1, né? 1 vezes essa expressão, vou voltar a ter x mais 4, tá bom? Então, será igual a x vezes x ao quadrado, menos 2 vezes x fica com menos 2x. Agora, passo esses todos para o segundo membro, ficando assim com 0 igual ao quê? A x ao quadrado, menos 2x. Esse x passa para cá, fica menos x, né? Neste caso, né? Menos x. O 4, quando passa para cá, fica com menos 4. Assim, ficando com 0, sendo igual ao quê? A x ao quadrado, menos 2x menos x, ficamos com menos 3x e aí menos 4. Já está cansado, né? De resolver equações quadráticas. Então, resolve essa equação quadrática, tá bom? Então, vamos lá só resolver juntos essa equação quadrática. Podemos usar soma. Acho que aqui sai a soma, né? A soma é menos b sobre a. Então, a soma será o quê? Menos, o valor do b, neste caso, é menos 3. Então, menos 3, aí é dividir pelo a. O a é 1. Então, a soma será o quê? Menos de menos fica mais, fica aí 3. E o meu produto, como é que será o meu produto? O produto será c sobre a. Quem é o meu produto? O produto é menos 4. Menos 4 a dividir por 1, que vai dar menos 4 também, tá bom? Então, o produto será aí de menos 4. Então, vou ter que achar dois números que ao multiplicar, né? Vão dar aí menos 4 e ao somar vão dar aí 3. Quais são esses dois números? É simples. Eu costumo dizer o seguinte: pega este valor aqui, que é o valor do C, que é o termo independente neste caso, pega ele, que é o 4, né? Acha os divisores dele. Quais são os divisores dele? São o 2, o 4, neste caso, né? O 4, também o 1, né? Claro, eles negativos e eles positivos. Podemos usar assim mais ou menos aqui, tá bom? Porque pode usar eles positivos assim como eles negativos, tá bom? Assim, não tem nenhum problema, né? Então, procura. Dois números que eu multiplicar vão dar 4. Consigo perceber que eu posso pegar aí o 4, né? Vamos lá. O 4, vou escrever aqui o 4 e o 1. Por que o 4 e o 1? Mas ainda vou ficar com... Vou ter que fazer as coisas com cautela. Mas não vou pagar o 4, porque 4 vezes 1 vai dar menos 4. Não, quer dizer, vai dar 4 positivo, não vai dar menos 4. Então, se eu for a colocar menos aqui, vou ficar com menos 4 vezes 1, que vai dar menos 4. Agora, menos 4 mais 1 vai dar aí menos 3, né? Então, isso está correto. Também ainda não está correto. Por quê? Porque isso vai dar menos 3 que está aqui, não vai dar aí o 3 que está aqui. Então, tem que ser o quê? 4 positivo e 1 negativo. Agora, ao multiplicar esses dois, vai ter aí menos 4, está correto? E ao somar esses dois aqui, vai ter aí 3 positivo, que é da sua soma. Então, significa que x1 será menos 1 e x2 será aí 4. Isso é soma e produto, meu amigo. Então, é isso aí que está patente em qual alternativa? Em qual alternativa está patente aí na alternativa A. Cuidado, meu amigo, muito cuidado. O domínio, tem que tirar sempre o domínio, tá bom? Cuidado com o domínio. Vamos lá só tirar o domínio. O que é que diz o domínio? Vamos pegar essa primeira parte aqui, que é o quê? X, né? Mais 4, tem que ser maior que 0. Então, vamos pegar aqui x mais 4, tem que ser maior que 0. Então, o x tem que ser maior que menos 4, tá bom? A outra parte, essa parte de x menos 2 tem que ser maior que 0. Tá a dizer o quê? Que x menos 2 também tem que ser maior que 0. Ou seja, x tem que ser maior que passa para cá, fica 2. Então, a nossa resposta não pode estar não pode ser 4, nem pode ser, né, tem que ser um número que é maior que menos 4 e maior que 2, né? Então, se eu for observar, né, aqui o menos 1, né, é um número negativo. Então, não é maior que 2, tá bom? Então, o menos 1 vai entrar na minha solução por causa disso. Quem vai entrar na minha solução será apenas o 4, porque o 4 é maior que 2, tá bom?
Então, logo, a alternativa correta está aí patente na alternativa B. 12 número, alternativa B. Então é isso. Até a próxima. Coloque o like, compartilhe o vídeo. Até a próxima.